Abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 1, a partir do verso 6 até o verso 11. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhe: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai resolveu para a sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado à altura à vista deles, e uma nuvem encobriu seus olhos, estando eles com os olhos fitos no céu. Enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, puseram-se ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assuntos aos céus, virá como o vistes subir. Senhor, nós entramos na Tua presença, quebrantados diante do Senhor. Espírito Santo de Deus que habita em nós, que o Senhor possa falar conosco. Eis-me aqui como um instrumento humilhado diante do Teu altar. E eis aqui a todos nós como ovelhas Tuas, ó Senhor. Trabalha no nosso coração, muda a nossa história, para a Tua glória, em nome de Jesus. Nos faz ser uma igreja cheia do Teu Espírito, queimando pelo Senhor, e no poder do Teu Espírito, testemunhando a Tua palavra até os confins da terra. Faz isso conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Estamos diante de um momento do livro de Atos onde Cristo, Ele comissiona a sua igreja. E esse comissionamento, ele acontece quando Jesus, havendo prometido do Espírito e vinha explicando sobre o reino de Deus, eles ficam confusos sobre a questão do reino de Deus e fazem uma pergunta para Jesus: quando é que o Senhor vai restaurar ou devolver o reino para Israel? E a partir daí Jesus responde falando sobre o derramamento de poder do Espírito Santo, derramando poder sobre os discípulos, fazendo deles testemunhas sobre todas as nações. E a resposta, enquanto eles perguntavam a respeito de um reino físico, Jesus fala de um reino espiritual, no poder do Espírito Santo de Deus. E antes de continuar, eu quero fazer uma pausa para a gente pensar sobre como viver a igreja. Precisamos ser testemunhas da palavra de Deus, testemunhas de Cristo, profundos nas verdades dessa palavra e levando essa palavra a toda parte. E como Deus tem trabalhado no meio dos jovens, no meio da igreja, trazendo o seminário teológico, curso de pregação expositiva, curso médio de teologia, e quanto que nós temos crescido na palavra, nas séries de exposição que estão sendo feitas há anos, aqui agora sendo feita essa, por exemplo, em Atos, como temos crescido na palavra. Mas há uma questão, irmãos, a grande questão que nós vamos refletir hoje é que não adianta ser somente profundo em conhecimento. Nós precisamos ser profundos na palavra, mas nós precisamos ser cheios do Espírito. Nós precisamos ser cheios de poder do Espírito Santo para pregar. Não é somente o que se diz, mas é dizer e testemunhar a palavra no poder do Espírito Santo de Deus a toda parte.
aquilo que entendemos no coração, aquilo que entendemos na mente tem que virar poder na nossa vida, realidade na nossa história, na nossa família, na nossa igreja, nos nossos cultos, na nossa célula. E a gente vai viver as verdades da Bíblia como verdade nas nossas vidas, quando vivemos no poder do Espírito Santo de Deus. Posso ouvir um amém, irmãos? E Jesus começa explicando para os discípulos em Atos que a obra dele ia continuar. E é isso que Lucas está dizendo. Quando a gente olha o contexto, a gente vê lá logo no versículo 1 do capítulo 1, que Lucas diz que Jesus, que esse livro, o livro de Atos, está relatando as coisas que Jesus começou a fazer, mas que ele continua ainda fazendo, mesmo tendo sido elevado às alturas, ele continua trabalhando na terra hoje. E como é que ele continua trabalhando na terra hoje? Ele faz a promessa, ele diz, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. E a ideia é de que a obra de Cristo ia continuar, e ele continua, mas agora pela igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Esse é o último ato da obra salvadora de Jesus. Ele viveu aqui na terra, ele morreu aqui na terra, ele ressuscitou e ele foi elevado às alturas. E agora o livro de Atos está relatando esse último grande ato da obra salvadora de Jesus, que é esse derramar do Espírito Santo de Deus sobre nós, a sua igreja. E esse último ato da obra de Jesus era um novo começo para a história da terra, onde se abre o começo da grande comissão da igreja. Agora a igreja continua o que Jesus começou. O Espírito pregou e implantou e avançou o reino de Deus através da chegada do Rei Jesus Cristo. E esse reino agora ele se expande sobre a terra através da igreja. E o que Jesus está fazendo é dizendo: a obra vai continuar. E como? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Uma grande missão era dada para a igreja, logo nas últimas palavras de Jesus, palavras que ecoam como nas grandes comissões dos evangelhos, como em Marcos 16,15 diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas é interessante que Jesus, ele vinha ensinando sobre o reino de Deus e ele vinha profetizando a vinda do Espírito Santo, mas os discípulos ainda não tinham entendido. Ao ponto que esse texto começa com essa pergunta. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Eles estão falando: Senhor, é nesse tempo que Israel vai voltar a reinar sobre a terra, a governar sobre a terra? É nesse tempo que as promessas de um rei como Davi, com uma nação poderosa, avançando sobre as outras nações, com poder militar, com espada nas mãos, vai se estabelecer sobre a terra? Ei, eles ainda não entenderam. Jesus está há 3 anos e meio com eles, 40 dias, falando só sobre o reino de Deus, e eles não entenderam. É isso que estava dizendo o contexto. Ele diz 40 dias falando das coisas concernentes do reino de Deus, falando que Deus iria derramar o Espírito para começar o avanço desse reino, e eles continuavam não entendendo o que Jesus estava ensinando. Olha o que representa essa pergunta. Ele diz: é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Essa pergunta nos mostra que
até os discípulos ainda estavam esperando um reino político territorial. Eles ainda estavam esperando que Israel virasse uma nação que iria dominar sobre toda a terra. Eles ainda estavam esperando encontrar um reino no mapa que eles reinariam e dominariam. Eles ainda achavam que esse reino era nacional, que Israel seria essa grande nação poderosa. Eles ainda achavam que essa obra era imediata, que o Senhor Jesus agora ia tomar uma espada junto com os discípulos e eles iam dominar sobre a terra com um grande exército. Mas a resposta de Jesus leva para um outro lado. A resposta de Jesus diz: ei, vou responder essa pergunta para vocês. Vocês vão receber do Espírito. Esse reino, ele não é territorial, ele não é político, ele é espiritual. Vocês estão esperando que o reino seja devolvido para Israel? O reino não é nacional. Ele diz, é em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. O reino não é um reino de Israel, é um reino de toda a terra, para todas as nações, é internacional. Eles ainda estavam esperando que a espada fosse levantada e o mundo se rendesse a Israel. Naquele tempo Jesus diz, não, calma, esse reino está em expansão através da igreja. E ele, explicando sobre esse reino, vai dizer como é que esse reino avança. E essa é a nossa reflexão de hoje. Como é que esse reino espiritual, internacional, em expansão, avança sobre a terra. E o primeiro lugar é quando ele diz que esse reino avança no poder do Espírito de Deus. Eles ainda estavam esperando o reino político territorial. E Jesus está dizendo, não, eu não vou dar para vocês uma nação, eu vou derramar sobre vocês do meu Espírito. O reino de Deus, irmãos, ele não pode ser achado em nenhum mapa. Você não vai conseguir pegar o globo na sua casa e localizar o reino de Deus. Mas essa era ainda a ideia sugerida pela pergunta dos discípulos. Quando é que Israel volta a ser nação? Quando é que teremos domínio político? Quando é que vamos restabelecer a monarquia? Quando é que vai ter a libertação de Israel de Roma? Quando é? Vamos aqui planejar a nossa grande nação poderosa. E a resposta de Jesus não é nacional, não é político, é espiritual. É no poder não dos exércitos, não é no poder de vários cavaleiros e guerreiros e espadas e armas destruindo Roma e as outras nações. É no poder do Espírito Santo de Deus. E por isso eu preciso parar um pouco para você entender o que é o reino de Deus, para a gente avançar no entendimento de o que é o Espírito nesse processo do reino. O reino de Deus é a vontade de Deus sendo realizada na terra. A gente ora com frequência sobre a vinda do reino, que explica de maneira mais clara esse entendimento. Quando o Senhor nos ensina a orar o Pai Nosso, Ele diz o quê? Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra, como é no céu. A ideia do reino é, quando ele vem, a vontade de Deus se estabelece. Como é que esse reino de Deus está se realizando na terra hoje? O reino de Deus está se realizando na terra hoje, quando a vontade de Deus está sendo vivida pelo povo de Deus no poder do Espírito Santo. Quando eu e você nos rendemos à vontade de Deus, pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, e nos convenceu, e nos levou a arrependimento, e nos levou à mudança de vida, e agora Deus reina sobre a minha vida, Deus reina sobre a minha família, o reino de Deus chegou sobre mim. Isso era como era prometido no Antigo Testamento. Não mudou o plano, não. Os profetas, por exemplo, como Jeremias, falavam que porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Era assim que eles entendiam quando o reino chegasse.
Quando o reino chegar, a lei não vai estar nos livros ou papiros, mas a lei estará inscrita no nosso coração. Ela vai habitar dentro de nós. Era isso que eles esperavam como a manifestação do reino. É muito próximo à resposta de Jesus, quando perguntaram também quando que o reino de Deus seria devolvido para Israel. Ele diz assim: quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver. Ninguém vai dizer, vejam, está ali ou está aqui, porque o reino de Deus está dentro de vocês. A ideia é de que o reino, ele não era territorial, mas o reino era o domínio de Deus no nosso coração. A ideia estava ligada a que no final dos tempos haveria um derramar do Espírito Santo de Deus, e quando o Espírito nos avivasse, a lei de Deus seria escrita nos nossos corações, e ela nos levaria a viver a vontade de Deus na terra. Eu preciso agora dar uma paradinha para perguntar: quem é que reina na sua vida? Quando a gente tem o Espírito, quando a gente se rendeu e se converteu a Jesus, ser cristão não é algo que a gente precisa se espremer e fazer força, mas o Espírito nos mudou, o Espírito nos transformou, a lei foi escrita no nosso coração, e fazer a vontade de Deus, ela, ainda que nós estamos lutando sim, na carne, no pecado, mas a vontade de Deus se estabeleceu na nossa alma, no nosso interior. Ser pastor para mim, para o pastor Afonso, não é algo que exige de nós sofrimento, não, é o Espírito que trabalha em nós. Ser cristão, abandonar as coisas do mundo, os desejos da carne, não é uma coisa que exige de mim força, não, Deus mudou o meu interior. O reino de Deus se estabeleceu na vida de todo crente que se rendeu aos pés de Jesus e teve o seu coração transformado pelo Espírito. Teve sua vida renovada, ele nasceu de novo. Por isso é também necessário entender o reino e pensar quem reina sobre a sua vida. Você é um dos cidadãos do reino, quem é que está sentado no banco da frente da sua vida? Quem decide? Quem decide como você trabalha no seu trabalho, como você trata seus filhos? Quem decide para que festas você vai? Quem decide é você? Ou você entregou o reino para Deus? Quem decide? Responde. Quem é o rei da sua vida? Não se engane, irmão. Ser cidadão do reino não é ter uma carteirinha de membro da Maranata. Porque o reino não tem como dizer é aqui ou é ali. O reino de Deus está dentro de nós, quando genuinamente nos rendemos a Cristo e fazemos dele o nosso Rei e Senhor, e o Espírito nos transforma, passamos a ser cidadãos do reino. E quando o Espírito habita em nós como cidadãos do reino começamos a viver uma vida no poder do Espírito de Deus. E o poder desse reino não está na força da carne. Não é um reino que tem o poder pelo seu exército, pelos seus equipamentos, pelos seus cavalos, não. É num poder espiritual, é no poder do próprio Espírito de Deus dentro de nós. É o Espírito Santo que traz a realidade. Essa palavra é importante. O reino de Deus não é uma teoria, é uma realidade. E quando o Espírito Santo vem habitar em nós, ele traz a realidade do reino de Deus para as nossas vidas, para as nossas famílias, para a nossa casa. E se você é cidadão do reino, para o seu negócio, para a sua empresa, para a sua rua. Os discípulos, depois que receberam em Pentecostes o derramar do Espírito de Deus, eles nunca mais foram os mesmos. Quando Jesus está na cruz, Pedro fica acompanhando e ele passa pelo Sinédrio. E no Sinédrio ele morrendo de medo, era tímido. Por 3 vezes ele negou Jesus. Ele chegou a negar Jesus para uma das funcionárias mais simples do Sinédrio. Pedro morria de medo.
Mas depois que o Espírito Santo é derramado sobre Pedro em Pentecostes, ele começa a pregar a palavra de Deus com tanta autoridade. Milagres começam a acontecer. Aquele homem é curado na frente da porta formosa na entrada do templo. Pedro é levado para dentro do sinédrio para ser julgado, para saber que obra é essa que estava acontecendo. E agora não era mais aquele Pedro medroso, com medo do sinédrio, negando para a funcionária mais simples, mas ele diante do sumo sacerdote, ele levanta com uma voz de autoridade, de poder, para defender a fé que ele cria em Jesus. É outro Pedro. É um Pedro vivendo milagres, um Pedro cheio de coragem, um Pedro cheio de autoridade. Não é mais o medroso que negou Jesus, porque a grande diferença é que ele estava agora vivendo no poder do Espírito. Milagres começaram a acontecer. Aquele Pedro medroso, com medo da morte, agora ele olhava uma mulher, um senhor na porta do templo, que lhe pede esmola, e ele diz assim: não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho lhe dou. Levanta e anda em nome de Jesus. E aquele homem se levanta no poder do nome de Jesus. Era um Pedro cheio do Espírito. A gente vai ver Filipe sendo transladado de um lugar para o outro. A gente vai ver Paulo sendo guiado pelo Espírito de Deus, dizendo: vai para lá, não vai para cá, abrindo porta aqui, fechando porta aqui, operando milagres, fazendo maravilhas, dando para eles sabedoria. Eles viviam e avançavam agora de maneira poderosa. É só ler o livro de Atos, quando Paulo vai falar com os irmãos de Coríntio sobre como ele pregava, como ele era testemunha da palavra de Deus. Ele disse: olha, deixa eu dizer uma coisa, eu não sou professor de teologia, ainda que Paulo é um profundo teólogo. Eu não estou aqui para encher a cabeça de vocês de teologia, de caraminhola. Vou te dizer uma coisa. Aí ele diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiam em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Ele mais do que tinha conhecimento, eles viviam experiência com Deus. Eles receberiam poder. A ideia de poder é a ideia de receber de Deus uma capacidade, uma habilidade de realizar as coisas em Deus. É uma capacidade sobrenatural, divina, essa era a ideia, para realizar atos poderosos, para pregar, para viver milagres. O Espírito Santo, ele nos capacita para viver. Entende uma coisa, irmãos? Viver a vida cristã não é algo que se vive pela mente, nem pela força da carne, mas a vida cristã se vive no poder do Espírito de Deus, numa capacidade sobrenatural. E essa capacidade sobrenatural do Espírito Santo é que nos convenceu. A Bíblia diz que é o Espírito que nos convenceu o quê? Do pecado, da justiça e do juízo. A Bíblia diz que nós temos fé porque o Espírito de Deus nos deu fé. Nós fomos salvos porque o Espírito trabalhou no nosso coração. A Bíblia diz que nós amamos porque o Espírito de Deus derramou amor nos nossos corações. A Bíblia diz que nós vivemos a santificação do Espírito. O próprio ato de santificação, de vencer os pecados, de procurar viver a vontade de Deus, não é algo que exige de força, não. É você viver na dependência do Espírito. O Espírito vai mudando teu coração, o Espírito vai mudando tua atitude, o Espírito vai mudando e renovando a tua mente, o Espírito vai mudando a tua natureza. Não é uma obra da carne, é no poder da capacidade do Espírito. Mas também para experimentar milagres, maravilhas. Deus habita em nós. Assim como o texto diz, principalmente essa capacidade é uma capacidade para que nós possamos pregar o Evangelho. Deus está dizendo: vão e preguem, porque eu vou capacitar. Não interessa a tua formação, a tua idade, se você é uma senhora de 70 e tantos anos, se você é um rapaz de 14 anos, de 12 anos, se você é um jovem na universidade, se você é
um funcionário na sua empresa, não interessa se você tem formação universitária ou se você não tem nem o 2º grau, o interesse é que a sua capacidade não vem de você. Pregue, porque o Espírito Santo de Deus é que te capacita, é isso que ele está dizendo. É obra de Deus, é Cristo continuando a sua obra, agora através de nós, pelo poder do Espírito. O Espírito Santo, ele é uma experiência real. Ele é uma pessoa que habita em nós e que nós podemos agora experimentar a sua presença nas nossas vidas. Ele não é uma doutrina, disse isso da outra vez e quero repetir. Ele não é só uma concepção filosófica. Ele não é só uma expressão teológica. O Espírito Santo é real e habita dentro de você que é crente. E nós precisamos aprender a depender do Espírito de Deus. Nós precisamos ir além na vida cristã. Como? Sendo dependente do Espírito. Vivendo no poder do Espírito. Pedindo que, e nessa relação com o Espírito, pedindo que o Espírito nos conduza e nos capacite, nos fortaleça para viver a vontade de Deus. Comum entre os pastores a gente contar uma história que certo pastor ele sobe no púlpito para pregar. Estava empolgado, tinha preparado os slides bem bonitos, tinha estudado, estava preparado, e ele sobe dizendo: vou arrebentar hoje. Mas quando ele prega, os irmãos dormiam, ele percebeu que não conseguiu comunicar, e que as suas orações e suas palavras pareciam que não passavam do teto. Ele desce envergonhado. Senta do lado do pastor, titular da igreja, pastor idoso. O pastor, olhando ele de cabeça baixa, diz assim: tudo bem, meu filho? Ele diz assim: estou bem, só sinto que não consegui pregar como eu esperava. Aí ele disse assim: se você subisse naquele púlpito com o espírito com que você desceu, você desceria com o espírito com que você subiu. Ele subiu achando que ia fazer na sua capacidade, na sua força, na sua inteligência, na sua oratória. E desceu sabendo que ele não era nada. Mas se ele subisse sabendo que não era nada, e que a obra era totalmente de Cristo, ele ia sair cheio de alegria, sabendo que Deus ia ter feito na vida dele. Nós precisamos viver a nossa vida na dependência e no poder do Espírito. Não é na força da nossa carne. Como é que você se prepara para a sua célula? E aí você pensa assim: está falando de pastor. Sabe o que revela alguém que não confia no Espírito e acha que pode fazer a obra na carne? É aquele cara que pega o boletim na hora do culto, na hora da célula, dá uma lidinha e vai para lá, já lidera a célula há anos. Purê de batata para mim, isso aí é feijão com arroz, estou tranquilo. Você faz na força da carne, você não vai experimentar a vontade de Deus. Mas se você se prepara antes, se prepara em oração dizendo: o Espírito Santo me capacita. Se você prepara para estudar, quebrantado, dizendo: eu sei que eu não sou capaz, ainda que liderar uma célula parece algo tão simples, mas Senhor, eu não quero que seja algo natural, eu quero que a gente possa perceber a Tua manifestação, o Senhor movendo naquela célula. Quando há um espírito de quebrantamento, uma parceria com o Espírito, Deus começa a fazer milagres na célula, Deus começa a transformar a vida dos irmãos da célula, Deus começa a multiplicar aquela célula, porque não é no poder do homem nem da carne, porque agora é no poder do Espírito Santo de Deus. E aí você pode dizer assim: mas eu não sou nem líder de célula. Irmãos, quando a gente se reúne na célula, quem é que tem que conduzir a reunião? Quem é que tem que conduzir a reunião da célula? Talvez você até hoje achou que é o líder. Opa!
1 Coríntios capítulo 14, no verso 26, diz assim: o que fazer, pois, irmãos, quando vos reunir? Um traz salmo, outro doutrina, outros língua, outro interpretação. Tudo seja feito para a edificação. Quem é que tem que manifestar quando nós reunimos? O Espírito. Através de cada irmão. Se você chega lá do trabalho agitado, eu quero só... Opa, não. Se prepare o coração também. Olha, Espírito, me usa. Me usa. Eu quero ser usado por ti, eu quero que o Senhor use a cada um dos irmãos. E aí quando o Espírito de fato conduz a reunião, e Ele usa através de um dom de um, do dom do outro, e é o próprio Cristo dirigindo a reunião, nós passamos a viver aquilo que Deus projetou para a igreja, um povo que anda no poder do Espírito de Deus. Um pastor depende do Espírito para pregar, assim como um jovem depende do Espírito para se santificar. Está lutando contra os desejos da carne, os desafios da juventude. Ei, sabe como é que você vive em vitória? Busca de Deus. Porque Deus vai te trabalhar na tua vida no poder sobrenatural do Espírito. Não acha que você vai ficar suado, fazendo força. Se você depende de Deus, Deus muda tuas intenções, Deus muda teu coração, Deus te liberta. Por isso que a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque o cristianismo, ele não muda a gente de fora para dentro. Ele não nos conforma com certos ritos. Nós não somos só obedientes à lei, não. Deus nos liberta porque Ele muda o nosso interior. E aí somos verdadeiramente libertos por Deus. Assim como os pais precisam do poder do Espírito para educar os seus filhos numa época tão difícil. E você pensa: como é que eu vou educar meus filhos? É tudo tão confuso, está tudo tão escancarado, as propostas tão complexas, tão diferentes da realidade bíblica. Como é que eu faço isso? Eu vou te dizer: não faça na sua mente, nem na sua carne, faça no poder do Espírito. Deus vai te capacitar, Deus vai te inspirar, Deus vai trabalhar nos teus filhos. Assim como nós precisamos para atravessar os momentos de uma enfermidade. Nós dependemos de Deus, que Deus pode curar, Deus pode fazer milagres, mas mesmo enquanto Deus não cura, nós dependemos de Deus, fortalecendo a nossa fé, fortalecendo o nosso corpo, a nossa mente, a nossa família, a nossa confiança. Nós dependemos de Deus para tudo posso em Cristo, no Espírito, naquele que me fortalece. O que Paulo diz: sei passar no poder do Espírito os dias bons e os dias maus, porque o Espírito me fortalece. A vida cristã não é na força da carne. Na força da carne você vai sempre falhar e fracassar. E alguns não avançam na vida cristã porque estão tentando viver a fé cristã na força da carne. São legalistas, como os fariseus eram, achando que vão conseguir viver seguindo uma série de normas exteriores, conformando as nossas vidas àquelas normas. E aí, por causa disso, eles falham primeiro lugar, por tentar na carne. E tentar na carne vai levar ao fracasso. É impossível viver a vontade de Deus no poder da carne. Em segundo lugar, outros nem têm coragem de tentar nada. Ele não lidera uma célula, ele não evangeliza o parente, às vezes nem a esposa, nem o marido. Ele não fala de Jesus para os amigos, ele não discipula ninguém. Ele não faz nada mais do que vir para o culto, porque ele não tem nem coragem, se acha tão incapaz, porque acha que vai fazer no poder da carne. Não é no poder da carne. E por isso eu quero dizer: você pode ir além na sua santificação, você pode ir além no seu envolvimento da fé cristã, você pode ir além no ministério, você pode ir além na célula, você pode ir muito além, porque é no poder sobrenatural de Deus, através do seu Espírito. Assim, Deus quer te usar, porque Jesus quer continuar a sua obra, e Ele quer fazer através de nós, a sua igreja. Deus quer fazer através de você. Por isso, seja ousado no Espírito de Deus. Pare de ser tímido. Pregue para os seus amigos. Eu não sei o que falar, o Espírito vai colocar a palavra na tua boca, assim como Ele falou para os apóstolos. Ore com fé pelos enfermos, pelo seu filho, pelo seu neto.
pelo um amigo de trabalho. Deixe os resultados com Deus. Ouse no poder do Espírito. Lidere uma célula, não tenha medo. Confie em Deus e faça no poder do Espírito. Seja ousado no Espírito. E a Carlinha ali, minha amiga, me lembrei dela, semana passada estava se escondendo ali. A gente estava fazendo a reunião da célula, logo no tempo da Janambura, Carlinha da minha célula. Carlinha naquela época, devia ter uns 15 anos, estou brincando, né? E Carlinha, a gente uma célula, a maioria jovens, e tinha um irmão, dentista, que descobriu que estava com uma larva no olho. E ele ia ficar cego. Chegou arrasado. Ele nem contou, levou algumas semanas para me contar. E eu disse, irmão, deixa eu compartilhar com a célula, a gente quer orar por você. A gente foi orar. Ele deixou, eu compartilhei. E quando a gente compartilhou, eu pedi, Carlinha, você pode conduzir a oração? Carlinha conduziu a oração. E oramos, impomos as mãos, oramos com autoridade. Pessoas simples. Eu nem era pastor, irmãos. Falei, é pastor? Não, nem era pastor, nem a Carlinha. Era boleira. Né, meu Carlinho? A gente era tudo jovem, adolescente. Ele vai para Brasília fazer o tratamento. Quando ele chega em Brasília, que na verdade ia ser uma pesquisa, porque era um tipo de problema novo, eles nem sabiam como lidar. Sabe o que tinha acontecido? Tinha sumido. Aí fala assim, então não tinha o exame, estava errado. Não, aparecia como se algo tivesse calcificado, eu não sei como é que eu vou dizer, algo tivesse alguma coisa lá, mas não existisse mais. Uma oração de uma moça como Carlinha, simples, numa reunião da célula simples de jovens como era a nossa, que ousou orar com autoridade no Espírito Santo de Deus e experimentou milagres. Gente, muita coisa, o pessoal, o irmão fala assim, pô, Rafael é uma bênção, eu sou doido, é diferente. Me lembro que em 2005, eu acho, também nem era pastor, Beong, ou 2007, eu não me lembro agora, Beong eu participei de uma reunião em Curitiba com Beong, a primeira conferência de missão, consulta missionária em Curitiba, e a segunda ia ser em El Salvador, uma reunião só com pastores do mundo inteiro. Ia estar Ralph Neighbor, Bill Beckman, Mário Veiga, Joel Comiskey, essa turma toda. E o pastor Roberto veio e tinha pregado recente aqui, a gente falou sobre o assunto, ele disse, eu vou. Aí o pastor Roberto, acho que falando de maneira retórica, disse, você não quer ir para me acompanhar? Aí ele disse, eu vou. E eu fui para El Salvador. A reunião ia ser toda em inglês. As pregações em inglês. Eu também ia ter que falar inglês. E eu não falava inglês, tinha mais de 15 anos. Ou 10 naquela época. Mas eu pensei, Deus vai me ajudar. Eu vou. Irmãos, quando eu comecei a participar das reuniões, que eu comecei a falar, eu falei até no microfone. Eu mesmo falava, ixi, de onde é que vem esse inglês? Alguns já me olharam até aqui fazendo a interpretação aqui. Falei assim, de onde é que vem isso? Não sei, irmãos. Eu tenho tido coragem de ousar no Espírito de Deus. E Deus faz, irmãos, assim, coisas sobrenaturais. Esse aí eu posso dizer, literalmente o dom de línguas que Deus às vezes me dá. Eu vou para a reunião, tive agora em Hong Kong, em novembro, reunião tudo em inglês e mandarim. E eu estou lá. Eu só voltei a estudar inglês, para você ter ideia, depois desse tempo todo. Comecei esse ano que eu pensei assim, não, mas agora eu quero me sentir mais seguro também, né? Aí já quer andar na carne, né, irmão? Aí voltei a estudar inglês. Mas eu quero dizer, e você ouse também, o Espírito Santo de Deus quer te usar com poder, com autoridade, para fazer e completar a sua missão na terra. E então, eu quero que você entendesse que se o reino de Deus avança pelo poder, eu vou compartilhar só mais uma verdade hoje. Ela avança pelo testemunho da igreja. Eles queriam um reino para Israel.
Mas como assim um reino para Israel? Porque a ideia bíblica nem era que era um reino para Israel. A ideia bíblica, por exemplo, Gênesis 12, 3, quando tudo começa, Deus chama Abraão, ele diz: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. A palavra dos profetas, como essa de Isaías, falando para Israel, diz: também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até as extremidades da terra. A missão da igreja era a mesma missão de Israel, mas Israel apropriou-se para si de Deus, e essa não era a sua missão. E os discípulos agora: quando é que o Senhor vai devolver o reino para Israel? Eles ainda estavam esperando esse reino nacional. O Deus é nosso. E Deus diz: não, o reino é internacional, é para todas as nações. E diz então: por isso sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Israel queria que as nações viessem se render a Israel, Israel ser o centro do mundo. Agora Jesus está renovando a visão que era para Israel e dizendo: não, é a partir da igreja para todas as nações. Não é uma seta para dentro, um reino para nós, é um reino para o mundo, é um reino para todos, é um reino para as nações. Por isso, o propósito que Deus tinha para a igreja, para Israel, ela vai se cumprir na igreja, de ser luz para as nações. Por isso, quando o Espírito Santo, ele derrama sobre nós, ele nos derrama com uma capacidade para falar, uma capacidade sobrenatural para pregar, para testemunhar. É para isso que o Espírito Santo se derrama sobre nós. Quando o Espírito desceu em Pentecostes, eles começaram a falar em outras línguas. E as pessoas de todas as nações entendiam, cada um na sua própria língua. É quando o Espírito desceu sobre eles, qual é a capacidade? De falar, de pregar. É isso que o Espírito Santo faz através da igreja. E é isso, o que é a primeira coisa que Pedro faz depois de Pentecostes? Ele sobe, ele prega para aquela multidão. E são 3.000 batizados, isso contando só os homens, fora mulheres e crianças. Milhares se convertem com uma pregação cheia do Espírito. Nós vamos ver Paulo cheio do Espírito em 3 grandes viagens missionárias e uma 4ª viagem na direção de Roma, abrindo igrejas, plantando igrejas, muitos se convertendo, milagres acontecendo, o reino avançando. Mas como? Paulo viajava, pregava no poder do Espírito. O Espírito às vezes até falava assim: não vai para aí. Fechava uma porta, aí aparecia em sonho um homem macedônio dizendo: passa para cá. E ele recebia a direção do Espírito. E ele era guiado como Espírito, ele era como o vento, que ninguém sabe para onde vem e para onde vai. Guiado pelo poder do Espírito de Deus. E quando eles pregavam, muitos se convertiam, igrejas eram plantadas, novas cidades eram alcançadas, milagres os acompanhavam, porque eles faziam no poder do Espírito. No poder do Espírito Santo de Deus. Para que Deus derrama o seu Espírito sobre nós, irmãos? É para a gente ter experiências emocionantes na presença de Deus. O Senhor derrama o Espírito para eu chegar em casa dizendo: ai, que experiência que eu tive. Meu Deus, o pastor Benihim, ele tirou o blazer. E ele, e aí, meu Deus, é o Espírito. Esse é o objetivo do derramado do Espírito, hein? É para que a gente faça festa de crente cheia do Espírito. Para que o Espírito é derramado sobre a igreja? Quantas vezes a gente fica clamando pela derramada do Espírito só para a gente se divertir, em outras palavras, sendo bem sincero. Para a gente poder dizer: nosso culto foi muito bom. Acho que Deus está preocupado em fazer um culto muito bom para você sair daqui animado, ou para você ter uma experiência, para poder contar por aí. Ele derrama o seu Espírito para sermos ricos, saudáveis, felizes. Não. O Senhor derrama o seu Espírito para que nós
saiamos para pregar a palavra de Deus. O Senhor derrama o seu Espírito sobre nós para sermos o povo em missão. Quantas pessoas você tem evangelizado? Você quer ser cheio do Espírito? Saia para pregar. Saia para pregar. Porque os sinais te acompanharão. Aqui na igreja nós temos a nossa estratégia dos 3 amigos. Cada membro da célula deveria ter 3 amigos. Não é assim, irmãos, que a gente aprende? Nossa estratégia como igreja, cada irmão da célula, 3 amigos. A gente até escreve o nome deles. E aí a gente decide, assim como a gente vem todo domingo para a igreja, a gente decide gastar 3 horas semanais evangelizando nossos amigos. Não é nada demais. Um turno da nossa vida, uma noite, uma manhã, uma tarde, para gastar tempo com os nossos amigos. E a gente compartilha sobre isso no último momento da célula. Como estamos fazendo com os nossos amigos e oramos uns pelos outros. Nós não podemos perder o foco. Qual é o nosso foco? Pregar a palavra de Deus. É isso que o Espírito nos comissionou para fazer. Nos encheu de poder para sermos um povo em missão. Ali trabalhando em conjuntos como célula. E esse último ponto eu vou deixar para a minha próxima pregação. Eu só queria terminar dizendo que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Para Deus ser efetivo. Uma experiência real, para que o reino se manifeste de forma poderosa na nossa vida, nos nossos cultos, nas nossas células, nos nossos discipulados. Nós precisamos que o Espírito de Deus derrame sobre nós poder. Não adianta saber muito e viver pouco. Nós precisamos de um avivamento. Eu queria terminar cantando: Santo Espírito, Tu és bem-vindo, nós precisamos de Ti, vem nos encher, vem nos inundar. Santo Espírito, nós precisamos de Ti. Fica de pé comigo, vamos orar. Quantos entendem aqui que precisam de um avivamento de Deus? No seu interior, na sua vida, no seu ministério? Quantos sentem uma necessidade na sua alma de dizer: Senhor, eu preciso, me aviva. Eu queria que você levantasse sua mão aos céus e começasse a clamar a Ele nessa hora. Você já clamou alguma vez na vida? Se não, clame hoje, dizendo: Senhor, me aviva. Aviva. Aviva-me com o Teu Espírito. Ó Espírito, Tu és real. Tua presença é real dentro de nós, aqui nesse lugar. Por isso se move, nos enche, nos transforma. Clame ao Senhor, que Deus quer fazer em nós. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar com a esperança viva. Em Tua presença